Opa, tudo bom por aí? Por aqui tá tudo uma riqueza, uma beleza. Eu sou o Júnior Portari aqui da Agrega Vendas e esse vídeo é para você que é nosso cliente, para você que já foi nosso cliente, para você que é nosso aluno, para você que acompanha aqui o canal, que é o quê? Como fazer uma previsão, um orçamento, um planejamento, mais globalmente falando, um planejamento de vendas para o ano que vem, para o próximo ano. E como nós estamos chegando aqui nos últimos dias do ano, agora é momento de você montar um esqueminha bacana para poder vender mais e melhor no ano que vem. Vamos lá. Para que você faça isso de fato, o que nós precisamos? Nós precisamos trabalhar 4 pontos. Quais são eles? Primeiro, você vai ter que observar o cenário do próximo ano, eu já vou detalhar nisso. Depois que você entender como é que funcionou o cenário do ano que vem, de várias maneiras, dentro e fora da tua empresa, é hora de traçar, de planejar, de criar metas de crescimento, e eu vou te dizer como você faz isso, e é hora de você controlar também essas métricas que vão ser geradas a partir das ações do ano que vem que você vai fazer em vendas. E por último, eu vou te dar sacadinhas importantes que são complementares que vão te ajudar a fazer com que esse planejamento dê certo e dê muito certo. Vamos lá. Primeiro, quando eu falo de observar os cenários, eu falo de você observar alguns cenários. Por exemplo, previsão do cenário econômico para o país. Como é que você faz isso na prática, não é? Bom, você vai observar a imprensa, por exemplo, para o ano que nós estamos gravando esse vídeo, a previsão, ou melhor, no ano que nós estamos gravando esse vídeo, a previsão para o ano que vem é uma previsão de empate ou de encolhimento da economia. Então, opa, eu tenho como tomar decisões em cima disso. Então, eu vejo isso na imprensa, eu vejo isso nas entidades de classe. Por exemplo, se você é um banqueiro, se você tem banco, você vende serviços bancários, provavelmente a Febraban, que é o órgão, a entidade de classe dos bancos, vai gerar uma previsão de crescimento, o IBGE vai gerar uma previsão de crescimento, o Banco Central vai gerar uma previsão de crescimento, ou não crescimento, né? E aí você já tem por onde procurar. Depois, você tem que ver o cenário do teu setor. Como é que está a previsão para o ano que vem? Né? Como é que serão as coisas? Tem previsão de crescimento? Vai estagnar? Vai declinar? Como é que vai ser? Daí, além disso, no seu setor, tem rumores de entradas de novos concorrentes, concorrentes nacionais, concorrentes locais, não é? Tem novos entrantes previstos, as tuas barreiras de entrada são pequenas, são fáceis de entrar novos concorrentes, né? Tem novos concorrentes indiretos. O que é um concorrente direto e um indireto? Concorrente direto, por exemplo, se você fabrica guarda-chuvas, um outro fabricante de guarda-chuva é um concorrente direto. E o que é um concorrente indireto? Por exemplo, um cara que fabrica capa de chuva, né? Então esse cara toma a venda do guarda-chuva e assim sucessivamente. Existem investimentos governamentais, públicos no teu setor, alguma coisa que faça com que cresça, com que arrebente, com que estoure o teu setor no ano que vem, não é? Então esses são os dados que você tem que coletar do setor e você vai anotar num papelzinho aí. Depois você vai fazer um cenário da tua empresa, né? Como é que ela está de econômico e financeiro? Aí sim, quando eu digo de econômico, falo de patrimônio, quando eu falo de financeiro, eu falo de caixa, por exemplo. Como é que ela está de pessoas? Alguém precisa ser trocado no grupo? Como é que ela está de clientes? Tem o número efetivo de clientes? Nós estamos atendendo bem o cliente? Estamos retendo o cliente, né? Como é que estão os fornecedores nossos? Se a gente estabelecer metas grandiosas, esses caras atendem a nossa demanda, né? E os nossos concorrentes, como eles estão, né? Então, os concorrentes é de fato algo que você precisa observar também. Estão crescendo, estão diminuindo, estão contratando gente. Você observa eles anunciando vagas no LinkedIn, por exemplo. Enfim, como está a concorrência. Tecnologias. Tem algo de novo que eu ainda não estou adotando? Tem algo que o mercado começa a adotar? Tem algo que eu já estou adotando que eu posso melhorar, não é? E por último, você precisa traçar você precisa ter em mãos já atualizadas as métricas desse ano. Quais são as métricas? Não vamos falar delas, mas como é que eu fui nessas métricas esse ano? Você tem que ter ali, mês a mês e do ano inteiro, essas métricas que você vai precisar delas para gerar as tuas metas do ano que vem. Bacana! Estou ali já por dentro do nosso cenário, tanto setorial quanto da minha empresa como do país. Deixa agora eu fazer um estudo interno. E o que é um estudo interno? Vamos utilizar a velha e tradicional análise de SWOT, né? Que é hoje e sempre foi, né, uma ferramenta bastante interessante para você entender como é que está o teu cenário e como é que está dentro de casa e fora da tua porta, e como é que está lá fora, o que é que tem de oportunidades e ameaças e o que é que tem de
pontos fortes e pontos fracos, né? Os pontos fortes e pontos fracos são os pontos internos da tua porta para dentro e principalmente as ameaças e oportunidades. Porque o que está de dentro de tua casa fica mais fácil de controlar, né? Agora o que está lá fora, talvez não, talvez uma crise cambial, uma ameaça de terremotos, que não é o caso do nosso país, mas pode ser o caso do país de onde você, aluno que fala a língua portuguesa, virou um cliente nosso, por exemplo, né? Tanto da parte de educação quanto da parte de consultoria. Então, principalmente as ameaças e oportunidades. É bom você ficar de olho nisso. E montar a famosa análise de SWOT. Se você nunca fez isso na sua vida, dá um Google aí na internet que tem muita informação. No livro de administração de marketing do Kotler, Philip Kotler, tem isso aqui passo a passo para você fazer, muito bacana. Então, descubra também como é que foram os leads gerados esse ano, o número de chamadas por vendedor, por pré-vendedor, né, e-mails, conexões, com quantas empresas vocês conseguiram falar versus o número de e-mails e chamadas realizadas, versus as leads levantadas, né? Quantas estavam qualificadas para avançar para reuniões e quantas reuniões vocês agendaram, quantas deram no show e quantas foram realizadas. Das que foram realizadas, quantas avançaram para propostas e das propostas geradas, quantos negócios fechados e quantos losts nós tivemos, né? Então, isso são tudo números que você vai puxar depois que fizer a análise de SWOT, né? E guardar eles contigo. Para quê? Para pular para a próxima fase, que é a fase 2, que é o quê? O traçar das metas, não é? Que é estabelecer aonde você quer chegar. Lembra, quando eu observo o cenário, você poderia dizer que é um raio-x de como você está, como está o seu setor, etc. e tal. Agora, quando você fala de metas, você já não fala mais, você já está falando de onde você quer chegar, não é? E quantificando isso, né? Então, vamos lá. O que você precisa? Você precisa de criar uma estratégia para crescer organicamente. O que é crescer organicamente? É crescer sem investimento, crescer otimizando a tua operação, né? Então, para isso, você vai levantar todo o teu processo. Escuta, a gente está fazendo bem o que a gente está fazendo? Pode fazer melhor? Eu posso criar uma meta macro para o ano que vem, pensando somente em otimizar o meu processo, né? Então, talvez uma boa sacada seja você trazer um gestor de mercado, um cara que está acostumado com esse parâmetro da venda, não é? Da pré-venda e da venda. Outra coisa, traga também, se for o caso, uma consultoria de vendas, tipo Agrega Vendas. Quer dizer que é só a nossa? Não, mas se for a nossa, muito melhor, né? Afinal de contas. Mas traga uma consultoria de vendas, traga ferramentas de vendas, de pré-vendas, ferramentas baseadas em inteligência artificial, ferramenta que faça uma boa campanha, gerencie uma boa campanha de prospecção. Isso tudo você consegue fazer com o mesmo time, otimizando o como fazer o processo, né? E aí, claro, algo que é imprescindível para quem quer crescer sem investimento ou crescer com investimento, que é a próxima estratégia que eu vou te falar, é o treinamento. Então, treine, treine, treine. Essas 3 palavras aqui, treine, 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 são o suficiente para você poder gerar muito resultado com o time que você tem hoje, inclusive time melhor. Você repensando o processo e treinando a valer, faça muito roleplay. Se você ainda não sabe o que é isso, tem vídeo nossos no canal da Agrega Vendas falando sobre como fazer o melhor roleplay, como ter resultado através de um roleplay, como é que é ele na prática, não é? E aí, vamos lá. Se eu repensei o processo, trouxe ou não trouxe um gestor, mas eu repensei o processo. Trouxe ou não trouxe uma consultoria de vendas, mas eu repensei o processo. E, basicamente, se eu não tiver boas ferramentas e se eu trouxer uma boa ferramenta de vendas, de prospecção, o que é uma ferramenta de vendas? Um bom CRM, por exemplo, uma ferramenta de prospecção para gerenciar cadenciamento de prospecção. Se eu trouxe ou se eu não trouxe, eu estou bacana com o processo repensado, revisto, etc. e tal? Tô. Então, deixa eu treinar bastante a minha equipe, né, repassar o processo, lê-lo, porque eu vou falar de um documento daqui a pouco. Enfim, eu vou estar craque para melhorar todas as taxas de conversão anteriores, as taxas de conversão do período desse ano que está acabando. Então, de uma etapa da pré-venda para outra, depois de uma etapa da venda para outra, até chegar no fechamento ou na perda do negócio, eu tenho várias taxas de conversão. Segundo teóricos, esses números podem chegar até 250% de otimização, de melhoria, né, dentro desses 2 funis juntos, o funil de pré-venda e o funil de vendas. Então, como é que eu faço, né, para bater as metas anteriores? Repensando o processo e treinando. Então, essa é uma forma de crescer organicamente. Agora, vamos falar do crescimento sem ser orgânico. Se eu tiver lá um investimento robusto, dinheiro, eu posso crescer em volume. Crescer em volume significa
que mesmo que eu não contrate mais ninguém, ou melhor, mesmo que eu não otimize os meus processos, mas eu vou aumentar a minha equipe e número de pessoas e vou treiná-las. Tanto as pessoas novas, recém-contratadas, quanto as que já estavam na equipe. E com isso eu consigo mais oportunidades, mais leads, mais conexões, enfim, eu consigo melhorar o processo, mas aí tem um detalhe. O CAC, que é o custo por cliente, o custo por aquisição de cliente, você percebe que como a estrutura é maior, essa estrutura maior está encobrindo uma certa incompetência, entre aspas. Eu não poderia nem chamar de incompetência, mas uma certa improdutividade da sua equipe anterior. Então, mas é uma forma de crescer. Se você foi investido, teve dinheiro e tal, então é uma forma de crescer mais rapidamente no próximo ano, né? Utilizando então esse investimento como base para contratar mais gente e, por fim, e mais recursos, ferramentas, se for o caso, para você poder crescer. Aí, lógico, depois que você crescer, aí sim você repensa o seu processo, traz um gestor, traz uma consultoria a mais, tá? Enfim, você faz a questão da otimização depois que você começou a voar. Beleza, então nós temos duas formas de crescer, uma forma utilizando os teus recursos, orgânica, e uma forma de crescer sendo investido, botando dinheiro para crescer mais rápido. Bom, aí você pode, principalmente aqui, ó, né, crescer com investimento, você pode trazer algumas estratégias extras para poder juntos conversarem com a venda interna, né, com o teu departamento de expansão, a tua venda ativa, você pode trazer outras fontes. Quais fontes? Você pode, por exemplo, separar uma grana para marketing, né, e participar de eventos. Você pode criar, se você ainda não tiver, um marketing de conteúdo mais agressivo, investir em bastante conteúdo, fazer um inbound mais bacana, mais robusto para trazer mais leads, né? E você pode pagar para crescer também do ponto de vista de PPC, pague por clique, né? O pay per click, ou seja, os ads da vida, Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads, e trabalhar com propaganda paga, com resultado por clique, também é uma forma de diversificar. Bom, e anexado a essa aula, a esse vídeo, está o resumo do livro, para você lê-lo, que é o Traction. Esse livro, ele trata de 19 fontes bacanas de lead, né? Não somente a venda ativa, a prospecção ativa, mas ele trata de outras fontes, como essas, algumas dessas que eu falei, mas essas são só 3 de 19. Então, eventos, marketing de conteúdo ou inbound, como você prefira, e os ads da vida, o pague por clique, são só uma das 19, ou seja, tem mais 16 aí, na verdade 15, né? Porque a outra é venda ativa, que é o que nós estamos falando aqui agora em termos de campanha de vendas para o ano que vem. Bacana? Então, essas são algumas estratégias de trazer mais tração, ou seja, de trazer mais leads para dentro do teu negócio. Bom, agora vamos falar das metas de crescimento, né? Então, olha só, sabendo você se vai vai pensar numa estratégia de crescimento orgânico ou crescimento com investimento, você tem que ter ali metas micro e metas macro. Por exemplo, uma meta macro é o faturamento do ano que vem. Então, vamos lá, eu quero crescer organicamente. Vamos lá. Então, se esse ano foi 1 milhão que eu faturei e a inflação foi 10% e eu quero crescer 10%, então quanto que eu tenho que crescer? 20%. Vou explicar. O ano que passou eu faturei 1 milhão. Só que eu tive 10% de inflação, então foi só 900 mil, porque 100 mil, 10% desse 1 milhão, foi corroído pela inflação, digamos assim. Isso a grosso modo. Lógico que na conta vai ficar um pouquinho parecido, mas não vai ser exatamente assim. E aí, beleza, mas aí eu quero crescer, né? Esses 10% além do 1 milhão que eu faturei. Então, você tem que crescer 20%, ou seja, você vai faturar 1 milhão e 200 mil e o teu crescimento real será 100 mil. Os outros 100 mil ficaram para a inflação. Então, você vai faturar 1 milhão e 200 mil esse ano e o resultado mesmo vai ser 1 milhão e 100 mil, porque você descontou 100 mil da inflação do passado. Então, esse é um crescimento em cima do ano passado, apenas descontando a inflação. Ah, mas eu vou otimizar a minha equipe e eu quero fazer um crescimento orgânico de mais 10%. É possível? Pode ser que seja possível. Então, você vai ver os recursos que você tem, quanto que foi feito o ano passado sem tanta otimização assim, esse ano, aliás, e quanto que pode ser feito com otimização, ou seja, com uma automatização de alguns processos, com mais e mais treinamento, talvez com a substituição de algumas peças, de algumas pessoas do teu time, e assim vai. Então, metas micro, a gente vai trabalhar com elas
com, por exemplo, leads por semana, leads por dia, cold calls por hora, por pré-vendedor, pela equipe, reuniões por dia, reuniões agendadas, no-shows semanais, no-shows mensais, não é? Dependendo do tamanho da tua equipe, no show diário. E a meta macro é aquilo que nos interessa em períodos maiores de tempo. Então, por exemplo, vendas do ano. Vamos lá, 1.200.000, que foi o que a gente chutou aqui agora. Depois, reuniões por trimestre, leads do mês, propostas do semestre, etc. E aí, a tua criatividade, a tua necessidade é o limite. Traçamos a meta de crescimento. O que é que nós vamos agora? Trabalhar para controlar e garantir o alcance dessas metas, né? Que nós vamos fazer o quê? Nós vamos primeiro separar um funil de pré-vendas de um funil de vendas, e ali no funil de pré-vendas, você vai ter ali uma geração de leads, por exemplo, isso é a área da pré-venda, a parte da inteligência comercial, geração de leads, bacana. Então, vou acompanhar como eu não acompanhei, vou acompanhar o ano que vem como eu não acompanhei esse ano. Então, geração de leads diários, geração semanal, geração de leads por hora, por pré-vendedor. Vou fazer um baita de um funil de pré-vendas que vai me garantir isso. Depois, das leads geradas, com quantas eu consigo conectar, não é? Com quantas eu consigo falar, porque às vezes você fala, pô, mas conectar significa falar com aquela lead, pelo sim ou pelo não, você precisa conectá-las. Se ela disser que tem interesse, bacana. Se ela disser que não tem interesse, você tenta quebrar essa objeção. Olha, o senhor está me dizendo que não tem interesse, e eu estou te dizendo X, Y, faz sentido a gente avançar essa conversa, e aí se o cara disser, não tem jeito, bota ele para um outro fluxo lá de prospecção ou de nutrição, enfim, o que você achar mais interessante para ti. E desses que você conseguiu conectar, dos que qualificaram, você vai avançar ele para uma reunião, né? E os que não qualificou, você vai tomar a decisão se um fluxo de nutrição, etc. Ou, de repente, até matar mesmo a lead, né? Bota ela num blocklist. Esse é o funil de pré-vendas. E, obviamente, você vai ter que aperfeiçoar o funil de vendas, né? E o funil de vendas, não precisa nem te falar nada, é a partir da reunião agendada, depois a conversão em proposta, talvez o teu funil tenha uma etapa de negociação, talvez não, e aí o fechamento ou a perda, o loss da oportunidade, né? Então, todas essas etapas dos dois funis de vendas e de pré-vendas, você vai fazer o quê? Você vai acompanhar milimetricamente, porque o que não se controla não se mede, ou o que não se mede não se controla, e aí dá para você se divertir muito com essas falas, mas tem muita coisa a ser feita aqui nesses dois funis. Segundo, eu já falei nesse vídeo, eu vou falar de novo, segundo teóricos, há entre os dois funis, no processo inteiro, uma melhoria de até 250%. É bastante coisa a ser melhorada, passo a passo, né? Isso não é tão simples, mas pode ser feito. Depois, é muito importante que enquanto está andando o teu planejamento do ano que vem, que você faça testes. Que tipo de teste? Né? Todos os testes que vocês possam fazer. Por exemplo, os ICPs, né? Que são os perfis de clientes ideais. Por que trabalhar só nos 2, 3? De repente trabalha mais. Ou por que trabalhar em tantos? De repente trabalha menos. Tem aquele cliente que compra melhor, compra mais rápido, exige menos decisores no processo, chora menos preço, te dá menos problema no pós-venda. Por que então não cair vamos atender durante algum tempo somente esse CP? E assim vai. Então, testar é muito importante. A respeito das personas, que são os corações que batem, os corações CPFs que batem dentro dessas mães empresas CNPJ, né? Poxa, a gente tenta aqui falar sempre com os influenciadores, não tem dado certo, então vamos para os decisores. A gente fala sempre com o decisor, não tem dado certo, vamos fazer uma campanha só com o influenciador. Vamos fazer com os dois ao mesmo tempo, um falando com o outro, por que não, né? São testes a serem feitos. Depois, vamos fazer uma campanha só com o C-Level, vamos fazer campanha e assim sucessivamente. Teste os scripts, não é? Script é um negócio que funciona muito bem e que é muito sensível à mudança. Mudou, você já vê, para pior ou para melhor. Então, teste os scripts, né? Script, lembrando bem, que são os roteiros de fala. Teste template funciona da mesma forma que script, ele é muito sensível à mudança. Mudou agora, você já sente resultado imediato. Né? Prospectei 10 caras com script antigo, mudei alguma coisa nele, nos próximos 10 eu já vou sentir diferenças gritantes. Ou não, mas vou sentir diferenças. Né? Teste campanhas. Como assim? Campanhas de prospecção. Teste a duração delas, campanhas mais longas para C-Levels, campanhas mais curtas
curtas para decisores na área administrativa, teste o conteúdo, né, que são os scripts e os templates, teste o espaçamento entre os touch points, né, de quanto em quanto tempo, teste a quantidade de touch points, teste os meios de comunicação, né? É por WhatsApp, é por telefone, é por LinkedIn, sinal de fumaça, é por código Morse, por onde é? Não sei, teste as campanhas, teste os horários. As pessoas estão muito acostumadas com aquela tentativa de prospecção no final da manhã, né? E-mail no final da manhã, e-mail no final... Olha, já se descobriu, inclusive, que alguns tipos de decisores, eles se relacionam muito bem com e-mails no domingo à tarde. Então, como é semi-automatizada a tua campanha, deixa o e-mail lá no domingo à tarde, né? Que é quando essas pessoas que têm muitas responsabilidades com as suas empresas, elas entram lá no domingo à tarde e vão dar uma adiantada nas coisas. E ali, quem sabe, ela já te responde aquele e-mail que ela não responderia durante a semana. Teste. Teste novas ferramentas. Olha, aqui na Agrega Vendas a gente testa pelo menos umas 3, 4 por semestre, né? E algumas ficam boas, aí a gente recomenda para os nossos clientes. Isso é muito legal. E as que a gente não vê grandes vantagens, deixa eles continuarem com aqueles estão. Então, essa é a parte das métricas. E por último, eu quero te dizer o seguinte, olha só. Para você fazer o planejamento do ano seguinte, é muito importante, você vê que até pus em vermelho aqui, que você envolva todo o time, todas as pessoas que estão ali, ó, no processo de marketing, de vendas da tua empresa. Envolve essa galera no processo. Eles vão se sentir participativos, eles vão se sentir co-criadores de tudo que surja dali, não é? Eles vão se sentir motivados, mobilizados, envolvidos. É muito bacana envolver essa galera e é uma necessidade, porque dessa turma toda sempre sai grandes ideias. Então, muito importante, ao fazer o teu planejamento de marketing, o teu planejamento de vendas do ano que vem, envolva a galera toda de vendas e de marketing. Bacana, vai ser uma boa sacada. Depois, traga também um mediador de fora, se for o caso, né? Enquanto você está fazendo esse planejamento, traga alguém para acompanhar, um profissional experiente da área de vendas, gaste uma graninha ali com esse cara, um bom investimento, para ir ajudando você a mediar esse processo todo, a gerar um bom plano de vendas, né, para o ano que vem, com metas micro e metas macro, né? Depois, escrevi todo esse negócio, crie um documento, cara. Um plano é bom quando é um plano escrito, né? Inclusive, escreva lápis no começo, porque se precisar mudar alguma coisa enquanto ele é desenvolvido, você vai mudar. Se precisar mudar alguma coisa também na execução, você vai mudar, mas crie um documento, gere um documento para ser divulgado ali internamente, né? Crie um documento. Depois, contrate um palestrante, ou faça um evento, né? Para quê? Um evento de kickoff. O que é um evento de kickoff? Tem vídeo lá no canal da Agrega Vendas falando sobre kickoff, né? Que é um evento de divulgação do plano do ano seguinte, do planejamento de vendas, né? Muito bacana ter alguém de mercado, alguém para dar uma animada na turma e dizer, ó, valeu o trabalho de todo mundo, vamos para cima, vamos arrebentar. E depois que divulgou, começou o ano, e aí você vai fazer o quê? Vai acompanhar as métricas, conforme a gente falou aqui no bloquinho 3 do controle de métricas. Cara, vai acompanhar assim diuturnamente, vai acompanhar como se fosse aquele teu filho em fase de crescimento. Cada detalhe você vai estar atento. Bacana? E para fechar, talvez esteja se passando uma pergunta aí na sua cabeça que pode ser importante e eu vou te ajudar a decifrá-la. E se tudo isso começar a dar errado? Bom, eu vou te dizer o seguinte, do jeito que a gente planejou tudinho aqui, escreveu e está nesse vídeo, se começar a dar errado, eu sei que você tem que fazer uma coisa. É a única coisa que eu acho que você tem que fazer. Você tem que se mexer, porque eu não sei o que vai fazer, porque já está tudo planejado aí. E a tendência é de que dê muito certo. Então, começou a dar errado, se mexa, faz alguma coisa. Sabe o que fazer? Não, mas faça alguma coisa que vai tirar o time dessa sensação de que algo pode começar a dar errado. Bacana? Tomara que esse conteúdo te ajude e bora vender mais e mais. Um beijo bem grande para você. Boas vendas.